agora esta chamada está sendo gravada. Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube da Leitura se reúne para conversar com Michele Melo Magalhães. Michele está no processo de edição de seu primeiro livro e isso nos interessa, como também interessa o projeto de biblioterapia que desenvolve na comunidade dela, em Colorado do Oeste, e já tivemos a oportunidade de ter uma dose desse do trabalho dela no Tribunal de Justiça, que foi... Ricardo, sua tela está virada, bicho, não tem que fazer assim para ver você. Ó. Boa noite. Que o Tribunal de Justiça, o departamento, não sei como é que chama exatamente, de saúde, em uma oportunidade transmitiu uma reunião de biblioterapia da Michele. E aquilo foi bastante, para mim foi bastante curioso e estimulante também, eu gostei, eu já sou apaixonado por livros e aquilo traz ainda mais euforia assim com o que se pode fazer com um livro, né? Por garantia da Lei 13.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos, filmagens, decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça, Emeron, nesse dia 16/7/2024. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações nos portais midiáticos, nas redes sociais e repositório institucional da Emeron, bem como por outros meios de disseminação da informação e do conhecimento, tanto da Emeron como do Tribunal de Justiça. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Daqui a pouco eu coloco a lista de presença para todos vocês, esperar aumentar a presença na sala, depois a gente disponibiliza. No próximo encontro com convidados, nós receberemos, será no dia 20 de agosto, o Dr. Fabrício Amorim de Menezes, que é juiz da primeira vara genérica da comarca de Cerejeiras. O Dr. Fabrício virá para falar sobre o livro Excesso no Emprego de Arma de Fogo, recentemente lançado pela Escola da Magistratura em solenidade realizada no auditório da Uninassal, em Cacoal. Foi um evento promovido pelo Tribunal de Justiça, pela Escola da Magistratura, Emeron, em que aconteceu na universidade lá em Cacoal. Dr. Fabrício já está de acordo com a presença dele aqui no dia 20 de agosto, e quem quiser adquirir o livro do Dr. Fabrício, depois eu disponibilizo também o link para que quem tiver interesse em fazer a leitura deste livro possa, no dia da conversa, termos um embasamento melhor sobre este assunto, né? Dr. Fabrício, que é um entusiasta da questão de armamento, né? Ele é atirador, ele tem um histórico já longevo com treinamento e questões de arma de fogo. Eu acho interessante e estimulante o tema, principalmente pelo título do livro e sabendo da paixão dele por essa questão e da minha posição um pouco mais resistente em relação a isso, daí esse desafio, trazer o Dr. Fabrício para que ele possa esclarecer, para que ele possa trazer luz a esse assunto sobre uma ótica responsável sobre isso, né? E não apenas um oba-oba, vou colocar uma arma na cintura e vou ficar muito foda. Não é bem isso, e ele virá para tratar desses assuntos. Eu ainda não tenho o livro dele para exibir para vocês, de como é depois eu posso até
colocar aqui uma imagem da capa para demonstrar para vocês. Ele, o livro dele eu até vou abordar isso depois com a Michele, porque o livro dele é confeccionado pelo Clube de Autores. Então, pelo que eu pude entender, até o Abel falou disso aqui na última visita que teve aqui, no último convidado nosso, que foi o Abel Sidney, e ele falava sobre essa possibilidade de você editar, de que havia a possibilidade de você, hoje, com as tecnologias existentes, de você ter um livro publicado, divulgado, com uma distribuição midiática, e a impressão do livro só acontece na hora que você compra o livro, que pode fazer agora em pequenas edições, né, em poucas edições. Então, eu achei bem interessante. Então, por estes motivos, teremos Dr. Fabrício no próximo dia 20 de agosto. Jardim Semeado a Lápis, Michele Melo Magalhães. Em busca de mim, pus-me a cavar. Fui penetrando meu ser e encontrei ervas daninhas, insetos, entulhos, plantas tortas envergadas pelo movimento do vento e da vida. Pus a podar o que machucava, retirei galhos secos, arei e varri. Encontrei terra fértil em novas escritas, minha alma. Com lápis comecei a lavrar. Intrasemeei um jardim, transplantei rosas, reguei as pequenas folhagens. Cultivei deliciosos frutos e colhi boas lembranças. Fui capaz de meus sentimentos circunraizar. Intragerminada pude brotar. Sou agora a infinitude finita da beleza em flor. Michele Melo Magalhães. Com esse propósito, ser jardim, Michele Melo Magalhães nos contempla com essa representação tão pertencente a todos nós. Temos o poder de sermos fecundos por nossa biologia, por nossos saberes e até insapiências. Somos belos, somos a vida e a vida é bela, somos jardins. Michele, é impossível ouvir seu nome e não remeter aos Beatles, viu? Eu, quando ouço a palavra Michele, o nome Michele, já... Michele, I love you. Mabel, já vai direto. É lindo demais. Então, eu acho maravilhoso. O que você ia comentar sobre o nome? Não, é que você falou Michele, Mabel, já vai. Isso, já vem, né? Naturalmente já vem o Mabel. É lindo demais. Eu gosto desse nome e eu acho maravilhoso. Então, eu tinha que fazer esse comentário sobre essa provocação que o seu nome suscita, viu? A Michele... Obrigada. Obrigada pelo convite. Ok. A Michele, convidada de hoje, denomina a sua biografia como mini bio. Acho estimulante porque transmite a ideia do quanto poderá ser ainda implementado até ela assumir que tem uma biografia, né, Michele? O cantor e compositor Peninha, quando perguntado do seu maior sucesso, ele disse que ainda iria compor, mesmo que seu currículo já ostentasse canções como Sonhos, Sozinho e Alma Gêmea. Então, Michele, que venham mais e maiores realizações de Michele Melo Magalhães e que assim se descreve, e assim a Michele Melo Magalhães se descreve na mini bio. E eu peço permissão para ler em primeira pessoa, que eu julguei que a nossa convidada fica melhor apresentada desta forma. Nasci sob os céus de Rondônia, na cidade de Porto Velho, em agosto de 1984. Me chamo Michele Nascimento Melo Magalhães, sou mulher negra como as águas do Rio Madeira. Minha maior realização é ser mãe do Bernardo desde 2012. Escritora amadora, do tipo que ama muito o processo da escrita, poetiza nas horas vagas e profundas.
colagista aprendiz de novas formas de enxergar o mundo e a si mesma. Criei uma página no Instagram onde divulgo os meus textos e colagens, denominada @partilharpoesia. Sou formado em matemática em 2006 e em letras em inglês e suas respectivas literaturas em 2009, pela Universidade Federal de Rondônia. Mestra em engenharia de energia em 2009 pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Em 2022, me tornei especialista em biblioterapia e mediação da leitura literária pela Unichapecó. A Michele está em vias de publicação do livro. O livro, ela disse que está fazendo ainda as escolhas, fazendo o miolo, escolhendo papel, né, escolhendo capa. Então, esperamos pela apresentação dele finalizada e daí teremos a oportunidade de falar com mais propriedade. Mas a Michele apresenta ele para nós também da seguinte maneira: somos feitos de ciclos. Às vezes, pensamos apenas viver o ciclo natural da vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E esquecemos que morremos e renascemos incontáveis vezes. Usando como metáfora o processo de germinação e os elementos que formam o jardim, o livro Jardim Semeado a Lápis mostra como podemos nos espelhar no ciclo das plantas para viver bem cada momento, seja ele de tristeza quanto de alegria. Somos sempre semente de um sonho, de uma esperança, da busca de algo melhor. Enraizamos quando temos a base sólida de se enxergar fortes. Quando podemos superar as adversidades, podemos nos florir, podemos criar frutos, podemos sim perder folhas, murchar em meio às decepções, no entanto, o ciclo continua. Restabelecidos, podemos voltar a ser semente, e tudo volta a girar, mesmo que o jardim não seja mais o mesmo, mesmo que as flores ao nosso redor sejam outras, mesmo que os frutos colhidos não sejam bem aqueles que plantamos, mesmo que as sementes não eram bem aquelas que queremos semear. Tudo pode mudar, e isso pode ser bom ou ruim, depende muito do nosso olhar perante a dor, as perdas. As perdas, infelizmente, são inevitáveis, mas a semente que ficou, seja ela uma lembrança, um sorriso, uma vida, deve ser cultivada pelo nosso próprio bem. Os interessados em fazerem perguntas podem já se inscrever no chat, levantando a mão, perdão, não escrevendo no chat, que às vezes o chat eu não consigo acompanhar. Levantem a mão que eu vou relacionando os interessados. Michele, algumas questões atrás aqui. A sua escrita, a forma encontrada para publicar os seus escritos e o projeto de biblioterapia. E queremos ouvi-la. Você tem o tempo que achar necessário para falar a respeito destes temas e depois nós faremos indagações a você. Fique à vontade. Certo. Bom, boa noite. Bom, vocês já ouviram quem eu sou. Acho que para acrescentar, eu sou servidora aqui de Colorado do Oeste. Acho que a única questão que ficou fora dessa minha mini bio. E é exatamente como você falou, minha mini bio é uma coisa que pode crescer, né? Por exemplo, nesse meio tempo, eu terminei uma pós-graduação em transtorno do espectro autista. Então, sempre há alguma coisa a se acrescentar nessa mini bio. Sobre a minha publicação. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como é que ficou a capa. Porque, assim, agora o meu livro, ele já está com a editora para encaminhar para a gráfica. Então, está já nos últimos passos, né? E aí, eu gostaria que vocês vissem, né, como é que ficou minha capa. É Jardim Semeado a Lápis, né? E tem girassóis, porque é a minha flor preferida. E como é que foi esse processo de publicação? Eu vou publicar pela editora Toma Aí um Poema, que também, eles usam a sigla TALP, né?
Vou até escrever lá no chat, para quem tiver interesse em procurar. TAUP. E que é TAUP. No final do ano passado, por volta de novembro, eles abriram um edital para que apresentasse originais, né? E eu já tinha algumas poesias, já tinha um bocado de coisa, né? Alguma coisa não, tinha bastante coisa. E eu vi naquele momento a oportunidade de publicar, porque como eu falei, eu já tenho, como, né, tá na mini bio, eu já tenho minha página, né, que é o @partilhar poesia, onde eu colocava já as minhas poesias, alguma coisa meio solta. Havia o sonho de publicar, mas eu ainda não tinha materializado essa possibilidade. Quando eu vi que eles abriram o edital para entrega de originais, eu corri, literalmente corri, separei todas as minhas poesias e fui criando umas novas, também não foi tudo só do que eu já tinha escrito, e fui organizando, literalmente em 2 cadernos, eu fui colocando, até eu criar, qual era o tema que era mais tratado, que parecia que fazia uma ligação entre as minhas poesias. E haviam 2 temas que eram muito comuns, água e jardim. Eu percebi que a maioria das minhas poesias tinha alguma relação com esses 2 temas, né? Alguns poucos saíam totalmente dessa linha, mas a maioria seguia para esse rumo. E aí eu fui separando e organizei nisso eu organizei 2 livros, né? O Jardim Semada a Lápis e o outro, que é Sob Minhas Águas. Sob Minhas Águas? Acho que é esse o nome. Exatamente. E aí eu olhei para os 2 e fiquei, bom, e agora? Qual que eu mando para a editora? Porque a gente tem que mandar nesses editais de original, geralmente é assim, você tem que mandar o livro completo. Você não manda algumas poesias soltas para ver, não, você tem que mandar já com a ideia, qual é a sequência, enfim. E aí eu olhei para os 2 e na mesma época surgiu um outro edital, que eu vou colocar também, que é a editora, calma aí, deixa eu escrever aqui, editora Arpileira, que é uma editora, ficou faltando um A, tá? Para quem estiver vendo o chat, editora Arpileira, que é uma editora de livros artesanais. Aí eu, bom, estou com 2 livros, vou tentar nos 2. E aí eu achei que Sob Minhas Águas combinava com a ideia do livro artesanal, porque é água, né? É natural. E aí eu falei, bom, tudo bem, o jardim também seria, mas como eu já vi alguns livros dessa editora, e eu já vi alguns livros dessa editora com tema de flor, coisas assim, eu falei, tomei a decisão, encaminhei o Jardim Semeada Lápis para a Talp e o Sob Minhas Águas para a Arpileira. Em fevereiro saiu o resultado da Talp e informando que eu estava na lista dos aprovados, né? Meu livro foi aprovado. Eram mais, lá estava já não está mais no site, mas eles tinham informação que tinha mais de 600 livros que eles receberam e foram 100 e pouco que eles selecionaram. Então, o meu já estava entre 100 e pouco. Eu falei assim, nossa, sabe aquela sensação de, puxa, eu fui selecionada entre 600? Aquilo foi uma coisa que deu uma sensação de, meu livro tem valor, né? E é muito bom essa sensação de meu livro tem valor. Depois disso, eles entraram em contato comigo. Como é que foi feito a questão da publicação? A própria editora criou um financiamento coletivo, e então todo o valor que foi recebido foi diretamente recebido por eles. Eu não tive acesso a esse valor. A única questão era, eu tive que fazer muita propaganda. Então, se vocês olharem minha página do Instagram, tem vários momentinhos a partir de março que eu estou fazendo propaganda, falando, adquiram, vá lá, tem tantos por cento, falta tantos por cento. O mínimo era R$ 2.400 para eles publicarem. Eu atingi mais de 4.000 de venda, e eles vão me mandar, além dos livros que já foram vendidos, que todos os livros vão vir para mim, porque eu vou ter que autografar todos, né?
eles vão mandar mais 70. E esses 70 vão ser os livros que eu vou vender, e aí eu vou ter algum tipo de lucro. Mas, a princípio, lucro eu não teria nenhum, né? E a partir do momento em que o livro começar a ser vendido no site, aí eles também vão me repassar. Tem toda uma questão no contrato, né? Enfim. Aí, como eu falei, estou no momento da edição, né? Eu estou no momento que eu terminei a edição, né? Que eu verifiquei. Só um minuto. Que eu fiz esse processo de edição, eu verifiquei, mandei para minha irmã. Minha irmã foi a minha leitora de olhar mais crítico, porque a gente precisa de alguém que leia por nós, para enxergar, às vezes, uma vírgula, um ponto, uma coisa que a gente não percebe, né? E aí, depois que eu mandei o miolo, né, do livro, a partir daí não tem alteração, eles me mandaram a capa e me mandaram como é que vai ficar a edição. E aí eu verifiquei tudo, enfim. E agora, como eu falei, agora estou na espera de encaminharem para a gráfica, né? Para poder me encaminhar, e assim vai finalizar a publicação desse meu primeiro livro. Já o segundo livro foi em abril. A editora Arpileira entrou em contato comigo e falou que eu também estava selecionada para publicar com eles. Só que aí o que eu pedi? Eu pedi para ficar mais perto do fim do ano, porque eu não poderia publicar os 2 livros ao mesmo tempo, né? Isso causaria uma certa dificuldade para mim, porque teria que fazer propaganda de 2 coisas totalmente diferentes, e eu fiquei com medo de não conseguir dar conta, né? Só que a editora Arpileira é diferente. Não tem um mínimo. O que eles fazem? Eles fazem o livro 0, que vai ficar com eles, o livro 1, que eles vão me mandar. E todos os outros livros, por ser um livro artesanal, costurado à mão, ele é bem... eu não estou no... Não estou aqui. Aqui não vai ter. Mas, enfim, ele é todo costurado à mão, ele é todo... Então, eles não têm essa questão de ser de mínimos. Desculpa. E aí, mas também eu vou ter uma live de lançamento, eu vou ter todo esse processo para ter a venda. E aí eles recomendam que eu faça uma compra de alguns livros para poder fazer lançamento, para poder fazer a venda, mas a relação já é outra. Então, obrigatoriamente, eu não preciso ter um valor mínimo, né? Eles vão fazer, independente de vender os 5, né? Mas há todo um processo de divulgação. Eles fazem um processo de divulgação bem direto, assim, com o autor. Eu vejo pelas lives que eles fazem, as divulgações de lançamento, enfim. E eu pretendo fazer isso. Só que vai ser a partir de setembro, né? O meu mês ficou para setembro, provavelmente outubro ou novembro eu vou estar lançando esse segundo livro. E por ser um livro artesanal, eu pude criar a colagem, que é a capa, e criei as colagens que vão estar dentro do livro, né? Eu pude... Foi uma outra forma de relação, né? Não foi só eu dar uma ideia, como foi nesse primeiro, eu dei a ideia e eles criaram como eles acharam que combinavam com o que eu pensei, né? Já esse outro não, eu literalmente fiz a colagem, eu literalmente fiz as imagens. Por enquanto eu não vou mostrar, porque, enfim, eu ainda não comecei a divulgação dele, mas em breve quem for me seguir na minha página vai ver, porque eu vou começar a soltar alguns spoilers, né? Mas a partir de setembro, enfim. Isso tudo é sobre publicação. E se ninguém tiver pergunta, eu vou falando, tá, gente? E agora eu vou falar um pouco da biblioterapia. Deixa eu só colocar lá aqui o @ partilhar
poesia, porque se alguém tiver interesse, eu estou colocando tudo maiúsculo só porque tá mais fácil aqui, tá, gente? Não é por... Não estou Michele, gritando com ninguém. você Pode fica à falar. vontade, tá? E organiza a sua apresentação como você achar melhor. E depois a Ok. gente faz as perguntas, tá? Não, tudo bem, tranquilo. E não tenha pressa. Não, e eu sou uma pessoa que fala E demais, se deixar. Mas não se preocupe. não vai dar tudo certo. E foi ótimo a questão dos esclarecimentos sobre a Uhum, publicação, porque a gente fica curioso, né? Tem muitas pessoas aqui que são produtores de material, né? E às uhum, vezes tem interesse. Muita gente que às vezes não está também na hora que a gente está fazendo aqui ao vivo, mas pessoas que depois assistem. E depois eles questionam. No caso do Abel mesmo, várias pessoas questionou como ter acesso ao Abel, tudo para poder conversar sobre edição. Pessoas que têm material, igual você está com 2 livros já aguardando, né? uhum. Sem dizer dos 2 livros, sem dizer do pecado que você comete, né? Porque eu vi uma confissão sua lá no Instagram, em que você diz que de vez em quando te dá a louca e você joga tudo fora, queima tudo, né? Eu já Olha a passei pessoa dessa que queima fase. livro, olha isso. Eu já passei dessa fase, eu já superei isso. Que bom. Mas quando eu escrevo desde muito, sei lá, não sei, eu acho que eu comecei a escrever, já comecei a aprendi a ler e escrever, eu já comecei a escrever coisas, né? Até eu acho engraçado que um tempo atrás minha mãe estava arrumando as coisas dela. A minha mãe é aquela tipo de pessoa que guarda as coisinhas de criança, né? De quando a gente era criança. E aí ela achou uma poesia que eu fiz pro meu pai, assim, de Dia dos Pais. E aí era aquela letra bem garrancha. Eu falei, meu Deus, ou seja, e uma colagem. Mais louco, era uma colagem com uma. Eu falei, gente, então desde sempre eu escrevi e fazia colagem, eu não tinha noção disso. Mas por muito tempo, eu tive essa questão. Eu escrevia, pegava um caderno, escrevia. Chegava no final do ano, eu olhava e falava assim, não, sei lá, eu achava que eu não gostava, achava que dava fraco. E eu jogava fora. E foram muitos cadernos, assim, foram muitos cadernos. Eu só tive, assim, coloquei assim, falei, nossa, realmente o que eu escrevo é bom, quando eu fui selecionada pela primeira vez para o... esqueci o nome do projeto, do TJ, da Mostra Cultural, pronto. Na primeira Mostra Cultural que teve, na primeira vez teve já, a gente tinha que mandar um texto, que eles iam selecionar, aí teve a prestação, teve isso, teve aquilo, eu mandei no último dia, e se não duvidar, foi no último minuto do dia que tinha que entregar, eu escrevi um texto, mandei, e quando foi selecionado, isso quer dizer, eu já estava no Tribunal de Justiça, gente. Eu estou no Tribunal de Justiça desde 2009. Não me lembro que ano foi isso. Quando foi selecionado, eu senti, assim, que uma validação, sabe, assim, um selo de, olha, o que você escreve é bom. Porque eu sempre fui muito crítica com a minha escrita, e eu fiz letras em inglês, e quem faz letras sabe que é muito mais complicado, porque a gente vê os autores mais incríveis, no meu caso, era literatura inglesa, né? Então, inglesa, americana e de países de língua inglesa. Então, você olha e fala, nossa, que incrível. Aí você acha, não, então o que eu escrevo não é tão bom. Mas aí, a partir dessa primeira validação, eu percebi que eu escrevia fazia algum sentido. E eu só abri a página a partir da poesia na pandemia, né? Eu senti que na verdade, eu fiz um Instagram fechado, que era só eu e eu mesma, não tinha mais ninguém seguindo. E aí eu comecei a colocar algumas poesias, porque eu comecei a sentir a necessidade de colocar imagem para o que eu escrevo. Eu queria que alguma imagem, sabe assim, representando o que eu escrevo, né? E tanto que as primeiras imagens eram imagens que eu peguei na internet, sabe? Era uma coisa bem. Só que chegou um momento, principalmente durante a pandemia, quando chegou num momento mais intenso, eu comecei a tirar foto do quintal de casa. Por isso que teve muita coisa de jardim, né? Aconteceu por isso também. Porque eu tirei foto, eu via um insetinho em cima de uma flor e eu achava bonitinho, eu tirava foto e colocava um texto.
ou fazia o texto e depois da foto, enfim. Foi aí que surgiu o Partilhar Poesia. E, e, e foi a partir do momento que eu abri o Instagram e pessoas começaram a seguir, que não tinha motivo nenhum para me seguir. Porque se eu for ver, a maioria das pessoas que estão lá no Partilhar Poesia não são da minha família. Aliás, eu acho que eu conto nos dedos quem é da minha família que está lá, sabe? Acho que tem muita gente da minha família que não sabe que eu tenho aquela página. Enfim. E aí, quando eu comecei a ver pessoas falando, olha, gostei, que legal, eu falei, opa, foi criando, sabe, essa validação. E agora a publicação de 2 livros, ainda mais 2 livros no mesmo ano, 2 livros por edital, né? Não sou eu que falei, eu quero publicar esse livro, estou bancando, ou coisa assim. Foram selecionados, me deu aquela sensação de, ok, realmente está valendo a pena, sabe? Enfim. E indo para o rumo da Partilhar Poesia, quando, lá pela metade da pandemia, não é metade da pandemia, metade do primeiro ano da pandemia, né, 2020, eu já tinha estudado muito sobre autismo, eu estava muito focada nisso, porque meu filho é autista, e a gente passou, principalmente os 6 primeiros meses, muito preocupado, porque ele tinha que aprender, ele tinha que estudar, ele estava na segunda série, né, segundo ano, e então a minha preocupação era grande que ele não aprendesse, ele tinha que escrever, ele tinha que aprender, tinha que ler, né, essas coisas. Foi bem complicado. Então, eu estudei muito sobre autismo, né, principalmente no início da pandemia, em 2020. Até porque era muito... A gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar em casa, né? Então, era assim, é 1 mês, 2 meses, a gente fica... Não, eu tenho que evitar que ele perca, né? Porque ele não estava fazendo fisioterapia, não estava na fono, não estava fazendo... não estava fazendo nada, né? Todos os atendimentos dele ficaram suspensos. E aí, por 3 anos. E aí, então, o início de 2020 foi muito focado no autismo. Só que da metade para lá, eu falei, bom, a gente já viu que esse negócio vai longe, né? Então, meio que me acalmei, não muito, né? Mas meio que me acalmei. Comecei a buscar coisas sobre leitura, que é uma coisa que eu gosto, né? E tanto que no Partilhar Poesia tem muito sobre indicação de livros. E nessa coisa de você procurar, o Instagram ele vai te dando ideias do que você está seguindo, né? Então ele vai indo, já que você está vendo o livro, ele começa a te mostrar coisas. Nisso eu conheci a Carla Souza, né? Que ela tem uma página que é Dose de Biblioterapia, e coincidiu de ser a semana que ela apresentaria sobre biblioterapia, né? Da semana gratuita, enfim. E como a maior parte das semanas gratuitas terminava com a venda de um curso, né? Todo mundo sabe que foi isso que aconteceu mesmo. Quando eu comecei a assistir, aquilo foi fazendo muito sentido para mim. E o que é a biblioterapia? É o uso de livro, de textos, de vídeos, de música, de letras que falam de temas que nos tocam. Então, a partir da leitura de um texto, a partir de ouvir uma música, a gente faz trocas entre as pessoas, e nessas trocas é que é a biblioterapia, né? A gente faz as conversas, é a parte da dinamização que fala, né? Que a gente tem um espaço onde a gente, definido o tema, a gente vai conversando, e muitas vezes é aquele texto que deu o norte para a nossa conversa, né? Então, sei lá, se a gente lê um texto que fala sobre o medo, a gente vai falar sobre o medo, né? E aí aquilo foi fazendo muito sentido para mim, né? Eu vi, chegou no fim, né, da semana lá, ofereceu o curso, né? E aquilo tinha mexido tanto comigo que eu falei com meu marido, né, o Álvaro, eu falei, olha, eu estou muito interessado em fazer esse curso, eu gostei. Ele falou, faz. Aí eu falei, então tá. Aí eu peguei e me inscrevi, só porque eu gostei do tema. Não havia assim, não, isso é interessante para eu fazer alguma coisa, não. E aí eu comecei a fazer
esse curso dela. E o curso era, uma vez ao mês, tinha encontro ao vivo, era alguma coisa assim, enfim. Mas, em geral, tinha muito material gravado. Quando foi chegando perto do fim, a Carla Souza, ela ofereceu para os primeiros que se inscreveram naquele curso uma monitoria. E eu tinha sido uma dessas que foi a primeira, né? Porque basicamente ela terminou, já comprei, né? E aí, nessa monitoria, ela explicou como é que é todo. Porque tem todo. Assim, a forma como eu estou explicando está muito simples, né? Mas tem toda uma ideia. Por que, que você escolheu esse texto? Tem que ser texto literário. O ideal é não usar texto de autoajuda. Então, tem todas umas regrinhas, né? E aí, nessa monitoria, ela conversou comigo, a gente escolheu um tema, enfim. E nessa monitoria, a gente tinha que decidir qual era o meu público-alvo. E aí, já existia a AMA Conisul. A AMA Conisul começou no início da pandemia, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista, daqui de Colorado Oeste. Ela começou em fevereiro de 2020, e ela se consolidou com documentação em abril, ou seja, foi início da pandemia. Então, a associação começou e não começou, né? Começou no papel, mas não existia. E aí eu pensei, seria muito legal eu fazer esses encontros com as mães. Por quê? Porque quando se é mãe de autista, a gente tem o costume, a mania, a coisa que acontece de falar muito dos filhos. Então, se a gente vai falar, se a gente sentava numa roda de conversa, ou mesmo sentava numa roda de conversa online, a gente falava dos filhos. Então, o filho está tendo dificuldade disso, a escola, o médico, o terapeuta, o isso, aquilo. E aí a proposta foi, quando eu criei essa proposta, foi, então vamos falar da mãe? Não, vamos falar da mulher. Qual é as dificuldades que ela tem? O que que ela vive? O que que acontece? Como é que é, né? E aí, quais são os seus sonhos? Mas qual é o seu sonho, não o sonho do filho, né? Não é o sonho, ele vai desenvolver, ele vai fazer isso, não. Qual é o seu sonho? O que que você poderia fazer? O que que você adoraria fazer, mas você sabe que não tem como fazer, né? E foi assim que, nessa conversa, a gente criou. Só que, março de 2021, o meu marido faleceu de Covid, e aí parou tudo, né? Aí suspendeu todas as ideias, tudo que aconteceu. Eu não tinha chegado ainda a pôr em prática a biblioterapia, só estava uma ideia no papel. Quando foi na semana do Dia das Mães, eu sou secretária da associação desde o início, né? E aí a presidente da associação entrou em contato comigo e falou: Michele, a gente precisa de uma ideia, de alguma coisa que a gente tem que fazer com as mães, só que nós não podemos nem pedir arrecadação, porque a gente estava entrando no segundo ano de pandemia, né? Então a gente não pode pedir arrecadação, a gente também não pode se encontrar, a gente tem que ficar todo mundo em casa. E foi quando eu falei da biblioterapia. Elas não sabiam o que era, e foi a partir daí que eu comecei a realizar os encontros. O primeiro encontro que eu tinha planejado era sobre esperança, só que considerando toda a situação que eu vivi, eu não queria falar de esperança. E para falar bem a verdade, eu fui falar de esperança, sei lá, não sei quanto tempo depois, muitos meses depois. Talvez mais de um ano depois, né? Mesmo eu tendo o tema pronto, eu não conseguia falar de esperança. Então, a primeira conversa que a gente fez foi sobre ser mãe. E aí, a partir daí, não tem uma periodicidade muito correta, mas quase todos os meses a gente realiza um encontro. Agora a gente já consegue fazer presencial, né? Mas a princípio era só online. Quando foi final de 2021, eu estava num desses encontros do Se Cuidar é Legal, como uma pessoa participante, e aí a Denise, né, que é
que coordenava ou coordena, ela continua, não sei se ela ainda é a coordenadora, tá? Ela, conversando com a gente, falou, eu gostaria de saber o que vocês gostam de fazer, enfim. E aí ou o que vocês, enfim, quais eram os seus interesses, hobbies, alguma coisa nesse sentido. E aí eu falei da biblioterapia. Aí eu falei o que era, qual é a minha sensação quanto a isso, enfim. E aí ela disse, realiza um encontro desse com a gente. Aí a gente marcou, depois de alguns meses, aí eu fiz a primeira vez. Depois disso, todo ano eu faço pelo menos 4 encontros. E esse ano começou mais cedo, né? Desde abril, mês sim, mês não, eu faço um encontro de biblioterapia para os servidores do Tribunal de Justiça. Minha mãe mandando mensagem, gente. Para os servidores que se inscrevem no Se Cuidar é Legal, né? E, inclusive, no mês que eu tá mandando mensagem, depois eu vejo, minha mãe. No mês de agosto agora, eu vou realizar pela primeira vez para o Tribunal de Justiça uma oficina de colagem, né? Porque como a gente, a colagem para mim surgiu como um hobby, um cuidado, uma identificação, enfim, e só que eu criei um método próprio, uma ideia própria de como fazer colagem. E aí eu apresentei para a Denise e ela falou, faz com a gente. Então, em agosto agora, na primeira quarta ou é quinta, eu não me lembro agora, eu acho que é 4 de agosto, eu não vou saber se é quarta ou quinta, tá? E vai ter esse encontro, ainda dentro desse projeto, sobre fazendo uma oficina de colagem, né? E que mais? Eu falei, gente, quando eu começo a falar, eu falo demais. Michele, Mas pode perguntar, eu acho que eu já falei tudo que eu só tinha. fazer uma interferência, depois Pode você falar. pode continuar, tá? Uhum. Eu tive a oportunidade de ler a prática da biblioterapia como forma de cuidado para mães de crianças autistas da AMA Conisul, que é o seu artigo publicado junto com a Carla Souza pela ACB, Associação Catarinense de Biblioeconomia. E foi recente, foi esse ano, né, que você publicou, e tem uma questão que exemplifica bem o que você está falando, o que você começou a falar sobre a questão da mãe do autista e sobre a questão sobre o que ela desejava para ela, né? E você fez essa pergunta nesse encontro que você fez com elas. Que você fala que elas relatavam da necessidade de coisas a sós. E que você perguntou o que você quer fazer com você. E teve uma resposta que foi muito, eu acho assim, posso dizer impactante, porque comovente também, que ela disse que ela queria tomar um banho sem pressa, né? Gente, a pessoa, né? Então isso comove muito ver esse resultado do seu trabalho, e as pessoas que não convivem com essa realidade não têm ideia de que um banho é uma coisa que pode fazer falta, o tempo de banho, né? Pode fazer falta quando você é tomado com uma ocupação constante, né? Ainda que você tenha todas as paixões do mundo para poder se ocupar, mas é uma ocupação de tempo integral, né? Então, eu só queria fazer esse destaque porque me emocionou bastante ver que essa mãe desejava só tempo de banho, né? E tem várias pessoas falando de várias coisas, né? De vários desejos a se realizar sozinha, né? Mas esse eu achei mais impactante, assim. Sim. Você quer comentar? Sim, quero. Na verdade, eu nem falei desse artigo, porque, na verdade, eu esqueci dessa parte. Porque, no final, foi meados de agosto, não, meados de 2021, não me lembro agora qual foi o mês, eu comecei a fazer a pós-graduação, né, na UNU Chapecó, em biblioterapia, porque eu achei que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar no raso. Então, eu só estudar o curso da professora Carla Souza, para mim, foi insuficiente. E foi quando eu fui fazer a pós-graduação.
E aí finalizei com esse artigo, que eu já fazia vários encontros com as mães, e em um determinado período eu comecei a avaliar, né, tendo esse olhar mais de pesquisadora, sobre como é que era, como isso afetava, né, as mães. E essa mãe especificamente, claro que eu não vou falar quem é, nem nada assim, até porque vai ficar gravada, mas é uma mãe que tem muitos desafios ali, sabe? São muitos desafios. E o que a gente percebe nos nossos encontros, inclusive eu tive um encontro agora nessa sexta passada, é que nós nos identificamos. E as nossas dificuldades, de alguma forma, são as mesmas, né? Eu posso até conseguir tomar um banho, né? Eu consigo, mas eu sei que agora eu consigo, né? E que eu também tive aqueles momentos em que era praticamente impossível. Tive que deixar a porta aberta, porque senão as coisas não aconteceriam, né? Havia uma dificuldade. Então, eu gosto muito da biblioterapia, principalmente com as mães, é esse momento em que a gente se identifica, a gente percebe que todas nós temos as nossas dificuldades e todas nós estamos conseguindo superar as dificuldades, né? Com rede de apoio ou sem rede de apoio, porque a maioria não tem rede de apoio, né? Mas a gente consegue, e às vezes é nessas trocas que a gente consegue perceber, olha, eu tô tendo dificuldade disso. E aí uma outra fala, não, mas eu fiz isso, tenta, sabe? Então é um momento que dá um alívio e também dá essa sensação de unidade. Eu acredito que a partir do momento que a gente começou a ter esses encontros, a associação começou a ficar mais unida, porque a gente passou a ter trocas. E não só aquela troca, não só aquela reclamação de aquela escola faz aquilo, aquela faz aquilo, estou tendo dificuldade disso, não estou tendo tal coisa. A partir dessas nossas conversas, a associação começou a crescer. Fisicamente ainda não existimos, né? Não temos prédio, não temos nada, mas a gente já conseguiu muitas coisas e acredito que muito foi nisso. Porque eu sei qual é a minha dificuldade, eu sei o que eu não estou tendo, mas eu não sei o que está acontecendo na casa do outro, sabe? E às vezes nesse momento até descontraído, porque nem sempre o texto vai ser um texto que vai causar esse impacto assim de tristeza ou impacto de reflexão. Às vezes é um texto que vai ser divertido. Mas a gente, nessas trocas, a gente começa a perceber, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E é muito gratificante, para mim é muito gratificante. Eu prefiro até muito esse momento com as mães, por causa disso. E o engraçado é que eu consigo perceber a diferença dos mesmos textos, eu fazendo com as mães, fazendo com o pessoal do Tribunal de Justiça e fazendo particular, né? Eu tenho encontros que eu faço que são para o público geral, tem um valorzinho lá que paga, e a forma como um mesmo texto impacta diferente em cada grupo é bem interessante. E é isso, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, é porque eu sou... Nesse aspecto, Michele, eu tenho uma outra intervenção. Deixa eu ver aqui que eu anotei. É sobre... Oxe, quando a gente está procurando... Tá, sobre o Galeno Amorim. Ele disse o seguinte: o terapeuta é o livro, o biblioterapeuta é apenas o mediador, disse o biblioterapeuta Galeno Amorim. Considerando que o quanto pode ser genérico, no caso não pessoal, um romance, por exemplo, como isso é transposto para o particular, visto que o livro é o terapeuta e ele desconhece o caso próprio, o privado, o meu problema, que motiva o problema que sobrecarrega esse atendido, eu, pela terapia. Então, como que isso ocorre na prática? Como que vocês conseguem explorar o livro em favor aquela pessoa com quem você está lidando, né, e que está sobrecarregada?
Certo. Existem duas biblioterapias. A biblioterapia do desenvolvimento e a biblioterapia que ela é mais focada para quem é psicólogo, tá? Que agora eu não me lembro qual é o termo correto, eu só lembro do desenvolvimento, que é o que eu faço. É clínica, né? A clínica, exatamente, a clínica. Isso. Da biblioterapia clínica, em geral, o biblioterapeuta ele vai ter um contato prévio com o seu atendido, é atendido individualmente, né, não é feito em grupo, e aí após essa conversa e feito toda a análise, é que ele define quais são os livros que vão ser trabalhados com aquela pessoa, né, isso é a clínica. Na do desenvolvimento, que é a que eu faço, porque eu não sou psicóloga, a gente propõe um tema e participa quem tem interesse. Então, o foco é diferente. Por exemplo, agora, essa semana, eu estou fazendo sobre a vida pede equilíbrio. Então, quem tiver se interessado por esse tema, achar, esse tema me é interessante, é que vai vir. E aí, eu que selecionei os textos e que, para mim, fazem sentido para esse tema, né? Quando eu faço com as mães, eu já não digo qual é o tema que eu vou trabalhar com elas antes, mas eu já seleciono temas que eu percebi no encontro anterior. Então, por exemplo, nesse encontro agora, falamos sobre ser unidade, né? Que é o quanto apesar das nossas diferenças, nós temos pontos de unidade. E eu vi muita conversa falando sobre a necessidade de se conhecer. Então, eu já sei que o próximo tema que eu vou trabalhar com elas vai ser autoconhecimento, sabe? Então, eu já sei qual é o caminho que eu vou seguir. Se elas tivessem falado, sei lá, sobre filhos, eu já tenho um outro livro que eu sei que pode ser interessante. Se eu percebesse que elas falassem mais sobre as diferenças, então, assim, depende muito do grupo, né? E assim, eu só sei porque eu já estou há bastante tempo com elas, e aí eu já sei quais são os temas que vão sendo interessantes conversar, né? Mas a princípio, quando eu não conheço a pessoa e eu abro para ter esse encontro, essa roda de biblioterapia, encontro, círculo, enfim, dependente do nome que for, eu coloco o tema e a pessoa que vai sentir interesse e participar. Eu, por exemplo, eu não participo, eu como uma pessoa que pode participar de encontros, eu não participo sobre temas de luto. Por quê? Porque eu sei que ali é uma ferida que eu ainda não cicatrizei. Então, eu não vou atrás, né? Mas tem pessoas que sentem essa necessidade, não, eu quero ver, eu quero falar sobre isso, e vai para o encontro assim, sabe? Esqueci o nome dele, que você citou, enfim. Galeno Amorim. Isso. Eu não fiz o curso dele, é o único dos cursos que tem que eu não fiz, mas eu já fiz o curso da Cris Seixas, da Carla Souza, da Cidinha Pardini, que são as que mais trabalham biblioterapia, né? E a Cris Seixas é mais para biblioterapia clínica, porque ela é psicóloga, né? Mas então, basicamente é isso. Não é que eu vou perceber o que vocês vão, né? Vocês é que vão ter o interesse no tema que eu propor. Não, eu ofereço, vocês é que têm que ter o interesse, né, no tema. No caso das mães é dessa forma, e no caso do Tribunal de Justiça, os temas que eu escolho, eu coloco temas mais gerais, né? Então, eu já falei sobre as bagagens que a gente carrega na vida, sobre... Só estou lembrando de 2 temas que eu vou fazer ainda, então não posso falar esses 2, deixa eu ver. Já fez sobre Janeiro Branco, então eu pego temas assim mais gerais, né? Que eu acho que impacta todo mundo, independente depende de qualquer coisa. Mas quando as pessoas querem, elas buscam pelo tema que eu coloquei. Basicamente é isso. E quais são os critérios observáveis por você que está sendo a mediadora, para que depois você tenha uma avaliação se foi positivo ou não, tanto para os membros do grupo, ou para o coletivo, ou para individualmente? Sim.
Eu vou vendo a própria interação. Tanto presencial quanto online, eu vou vendo a interação. Às vezes, se eu vejo que as pessoas não estão interagindo, não estão... É porque alguma coisa aquele tema não pegou, né? E aí eu sempre tenho que ter um plano B. Online é mais fácil ter plano B, porque eu posso ter aqui vários textos, várias coisas separadinhas e trocar o texto. Em vez de usar aquele, eu vou usar o outro, né? Em vez de uma música, eu uso outra. No presencial, essa mudança é mais eu tentando interagir com as pessoas para que elas falem. Não, então, vamos lá. E eu gosto muito de elementos. Então, por exemplo, na última vez que eu realizei, não na última, na penúltima, eu entreguei uma rosa. E aí eu tinha que passar de mão em mão e cada uma falando. Aí, então, obrigatoriamente, você segurou a rosa, você tinha que falar alguma coisa. Então, você meio que força uma interação, né? Mas é muito assim, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Tanto que na pesquisa eu pedi autorização, né, para gravar as respostas. Na verdade, eu gravei o encontro inteiro. E aí eu fui selecionando os pontos que eu achei que era interessante para a pesquisa, mas eu não tinha, porque senão eu não tinha como ter essa noção, né? Então é muito subjetivo. É a forma como eu vejo. Se a câmera está ligada é mais fácil, né? Que aí eu olho a expressão, se a pessoa está interessada, se a pessoa está prestando atenção, para ver se está atingindo alguma coisa e se a pessoa volta, né? Porque às vezes se a pessoa não voltar é porque... E para mim, assim, eu não vejo problema a pessoa não voltar. Se não voltou, é porque às vezes a forma como eu faço ou o que eu faço não tem interesse para ela. E eu conheço muitas pessoas que fazem biblioterapia, que fizeram pós-graduação, inclusive, e cada uma faz de um jeito, sabe? Cada uma tem uma forma de fazer. E, eita, minha cunhada acabou de chegar na cidade, eu vou ter que ir lá buscá-la no rodoviária, gente. Ela ia chegar mais cedo, atrasou aí o Catu, gente, enfim. Aí ela acabou de mandar mensagem dizendo que é para eu buscá-la. Ai, meu Deus. Então eu vou simplificar aqui para dizer para ela que eu já estou indo, tá? Ok, sem problema. Pois é que ela ia chegar mais cedo, mas atrasou tudo. Enfim. Mas é assim, então cada um tem um jeito de fazer. Então eu não vejo problema se a pessoa não vai, porque às vezes a forma como eu fiz não foi o que agradou. E tem muitas pessoas que eu já participei de vários, tem uns que eu não voltei também. E era biblioterapia, e eram textos legais, e eram livros que eu gosto, mas a forma da pessoa, a gente tem que ter uma empatia ali, tem que ter um momento que nossa, eu gostei dessa pessoa, então eu vou seguir, eu vou fazer do jeito, seguir o método dela. Ou você fala assim, não me identifiquei, esquece. Acontece. Eu observei pelo seu artigo que você faz uma uma catalogação dos depoimentos e da forma dos depoimentos nesses ciclos, né, nessa roda de conversa, e que você observa alguns quesitos, se eles surgem, se eles aparecem. Uhum. E eu observei que você colocou no seu artigo sobre a questão da identificação, da introspecção e a questão da catarse. A catarse você define no seu texto como uma liberação que tem efeito de purgação, purificação e geradora de equilíbrio. Sendo ela a geradora do equilíbrio, e observei que você valoriza ali quando você alcança a manifestação voluntária delas, né? Quando elas voluntariamente têm experiências pessoais para falar sobre a questão da identificação e tudo, e especialmente em alguns casos em que houve muita emoção e houve esse transbordar, né? Que isso daí você diz ser geradora de equilíbrio. Sendo algo tão benéfico, você persegue isso nessas reuniões? Você busca explorar essa emoção para poder você ter esta purgação?
Eu busco. E resultar no equilíbrio? Eu busco, mas não é uma coisa fácil, porque às vezes, quando você traz algum tema, por exemplo, que é emocionante, ou que eu sei que aquele tema, se for falar naquele grupo, vai gerar algum tipo de reação, às vezes também pode vir algum gatilho, né? Então, eu busco, mas eu também não fico todos os encontros, eu vou buscar alguma coisa que vá mexer com a ferida, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que com certeza vai mexer com as mães é falar sobre filho. Ou sobre futuro. Futuro é um tema que pode ter certeza que todo mundo vai chorar. e eu não é assim. E, por exemplo, no Tribunal de Justiça é falar sobre a questão da pressão. Meta. Eu já usei um livro que As metas. Não sei se é a garrafa e a rolha, ou é a rolha e a garrafa, não lembro agora qual é o nome. E fala muito disso, eu já usei uma vez, e eu percebi que houve uma sensação, assim, então, mas apesar de eu saber que é importante, eu não uso muito, exatamente porque eu não quero mexer com a ferida de ninguém, sabe? Eu quero que seja bom. Então, alguns momentos a gente vai falar de alguma coisa que vai mexer, sim, mas não é uma coisa que eu busco sempre, porque eu sei que realmente pode ser complicado, né? Mas, enfim, eu sei que é importante, mas não é uma coisa que eu busco toda vez. Eu prefiro focar na identificação, que pode ser tanto a identificação do grupo, as pessoas perceberem no grupo que todas nós temos, ou todos nós, né, se for um grupo que tem homens e mulheres, temos pontos em comum, ou a identificação com o texto, aquele texto eu identifiquei com ele, eu percebi isso e aquilo, né? E a introspecção também, que é um ponto muito importante, que é aquela reflexão. Eu posso até não falar nada, depois eu estar aqui, ouvir, prestar atenção, ver todo o encontro de biblioterapia, mas no final eu não falar nada, só que eu vou ficar pensando. E isso também é muito importante. Às vezes eu refletir sobre a minha vida, sobre as coisas que eu ouvi, que pode ser tanto dos textos quanto das histórias de vida das outras pessoas, eu acho bem importante. Eu foco mais nesses dois. E quando há catarse, ok, ótimo, maravilhoso, mas não é uma coisa que eu foco tanto, porque realmente pode gerar alguma coisa. E aí, quando gera alguma coisa, a gente percebe que o negócio é um pouco mais sério, a gente já indica, olha, vai no psicólogo, busca se aprofundar, porque, de novo, eu não sou dessa área, então. E, gente, eu vou precisar sair mesmo, porque. O Michele, fica à vontade, só questão. Desculpa o que Nós temos. aconteceu de. Não, nossa programação é em torno de 1 hora de conversa, então. nós já temos 1 hora de conversa. Eu Geralmente, só queria falar nosso projeto é pouquinho. de 1 hora a 1 hora e meia. Antes de você sair Eu daí, só queria falar um pouquinho. Não vou encerrar nós. Daí, se ela quiser Não sair. por ela, só. Ah, tá. Então. É que eu tenho que buscar minha cunhada. Ela chegou no rapidinho. rodoviária e eu tenho que ir lá buscar, mas pode falar. Só para dizer assim, quanto eu gostei, parabéns. Eu vou pesquisar mais sobre isso. Se puder deixar no chat ou depois, enfim, de que forma que a gente pode ter acesso, né, a esses grupos. Eu sou mãe atípica, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho com um grupo de pais e mães atípicos, então eu gostei demais. Parabéns e obrigada. Obrigada. Eu tô colocando aqui meu Instagram, que eu não sei se você tem Instagram, mas se você buscar, aí por lá eu falo. Deixa eu também passar meu telefone. E eu tô no grupo do clube, tá? Aí também dá para me achar. Eu não vou falar porque o meu telefone, porque essa parte vai ficar gravada e essa parte vai ser falada, então eu não vou falar, mas eu escrevi, tá? Mas o @ é @partilhar poesia. E, Michele, pode falar. Para encerrar, só diz para nós o que é o Roda de Biblioterapia, Ama e Cuida, e o que é o Ciclo de Acolhimento Bioterapêutico, que são projetos que você coordena. E depois você pode se despedir, nós vamos continuar um pouquinho mais, mas daí você pode se despedir, que eu sei que você está apurada aí. Pois é. E obrigado, tá? Obrigada a você. A Roda de Biblioterapia Ama e Cuida é a da associação, né? Que eu usei Ama e Cuida, porque o nome da associação é Ama Corisul, né? E tem essa ideia do cuidado
através da biblioterapia e dessas trocas. E o ciclo de acolhimento biblioterapêutico, eu estou realizando agora essa semana, que é para... Essa semana não, esse mês, que é para quem tiver interesse e que não é nem da associação e nem está participando dos encontros do TJ. E aí tem lá no @partilhar poesia, hoje eu tive esse encontro à tarde, e agora, amanhã à noite, eu vou ter um outro, e o tema dessa semana é a vida pede equilíbrio. E aí também pode entrar em contato no Partilhar Poesia, que eu falo. E, gente, é porque lá a rodoviária é muito estranha, gente, eu preciso ir. E eu agradeço pelo convite, porque realmente eu não vou deixar, ela tá só. Tá bom? Então, tá. Então, Uma boa noite para você. Tchau. Tchau. Depois eu vou encaminhar algumas perguntas, daí se você quiser responder no grupo, porque tem muita coisa que a gente queria ter perguntado a você, mas daí a gente põe lá, eu encaminho para você, se você quiser responder no grupo, em vídeo ou escrito, sim. tá? Eu fico agradecido. Tá Obrigado, viu? Tchau, Obrigado por ter participado. Eu vou deixar a minha câmera e meu microfone fechado, porque se der tempo de eu ir e voltar, a gente até continua, tá? Ok, mas não é longe daqui não, mas é porque realmente eu não posso deixar ela só. Tchau. Até mais. Tchau. Eu acho instigante e fiquei muito curioso com o trabalho de biblioterapia dela. Eu até disse para ela, nós vamos falar de você como autora, vamos falar de você como sobre esse caminho da publicação, mas a gente deseja falar muito sobre bibliografia, porque sobre biblioterapia, porque a biblioterapia, eu assisti a uma reunião, essa que a Glaudênia também acho que esteve presente, né, Glaudênia? E achei muito bacana a maneira, toda a abordagem. Eu gostaria de ter apresentado para ela, vinha acompanhado de uma pergunta, mas não vou ter essa oportunidade. Mas uma coisa que eu achei bastante curiosa, eu vou encaminhar a pergunta para ela, que o trabalho dela é realizado por psicólogos, que daí é essa biblioterapia clínica, e por bibliotecários, né, que é o pessoal da biblioeconomia. No caso dela, ela fez uma pós, ela já tem 2 graduações e fez uma pós voltada para ela tem 2 graduações e tem um mestrado. E ela fez uma pós voltada para a biblioterapia. E tem 3 livros que são muito bons sobre, e isso decorria de uma pergunta que eu faria para ela, que é sobre o profissional que trabalha em biblioteca, o atendente mesmo. Se o trabalho dela teria alguma coisa com essa função, né? Porque o bibliotecário, nem sempre a gente encontra um profissional preparado para trabalhar com biblioteca. A pessoa que procura uma biblioteca, geralmente, ele está buscando saber, né? Ele está buscando conhecimento. E, às vezes, acontece de você ter um atendimento que não corresponde à sua expectativa de busca de conhecimento. E daí eu iria fazer uma pergunta nesse sentido e citar algumas obras que são muito interessantes, como o trabalho dela, e que eu acho que tem convergência, que é a Biblioteca da Meia-Noite, o livro do Matt Haig, que a gente, no último encontro, nós discutimos. Um outro livro também, que é a Biblioteca Mágica de Paris, de Nina George, que é um livro maravilhoso, e o livro A Biblioteca dos Sonhos Secretos, de Michiko Ayama. Esses 3 livros são livros de pessoas muito sensíveis que trabalham em biblioteca. Então, que você chega na biblioteca e você está confuso entre uma obra e outra, ou numa livraria também, poderia ser da mesma forma, e essa bibliotecária, essa pessoa que trata com os livros e com o interessado nos livros,
tem essa sensibilidade de saber qual livro indicar para você, né? Eu acho que esse seria até interessante que fosse um biblioterapeuta que trabalhasse com essa área. Claro, a gente não conhece, né, nossa região onde nós vivemos, a gente pouco tem profissionais de biblioteca que tenham formação em biblioteconomia, né? Então, talvez por isso. Alguém quer fazer alguma manifestação antes que eu faça o encerramento? Eu não vi mãos levantadas. Oi, pode falar, Márcia. Eu achei fantástica essa abordagem dela, de principalmente não mexer nas feridas, né? Como profissional da área, né, eu tenho muito receio, né, de algumas abordagens que querem exatamente fazer a pessoa se emocionar, né? Levar a catarse, né? Exatamente, que busca isso. E aí a gente tem todo aquele cuidado. Tá, você vai lá, você vai emocionar a pessoa, você vai mexer num conflito que às vezes ela não está pronta, e aí depois, né? Então, assim, eu achei bem interessante essa questão. É terapêutico, né? Mas não é psicoterapêutico. Então, ela, pelo que eu entendi, ela vem nessa proposta mesmo de oferecer um bem-estar e de fazer uma reflexão, né, sobre a leitura. É interessante o seu levantamento, Márcia, porque eu até iria fazer uma pergunta sobre os limites dessa atividade, porque em algum momento iria esbarrar onde, né, no psicólogo, né, na área que é destinada à psicologia e não reservada. E daí, quais seriam esses limites? E também sobre o profissional, o preparo do profissional para isso, né? Como parece, não é uma atividade nova, essa atividade, apesar de parecer nova, ela já vem de muitos anos, né? Em Roma já tinha as biblioterapias, mas parece novo. Eu nunca tinha visto falar em biblioterapia até o dia que eu participei de uma reunião pelo CESAL, né? Pela Secretaria de Saúde, DESAL, né? O Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça. Não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Então é interessante você colocar essa questão do limite, que tinha essa provocação também. Eu coloquei ali um link do artigo dela, para quem tiver interesse. O Dayanet Unirioja publicou. Você ainda quer falar, Márcia? Pode falar, tá? Publicou o artigo dela, que é o artigo que foi publicado pela Associação Catarinense de Biblioeconomia. Então tá o link ali, para quem quiser baixar em PDF, tem ali, tá? É um artigo curto, ele é de 20 páginas, é bem tranquilo e é bacana. E essa pergunta que eu fiz para ela sobre a mãe, que queria um banho com o tempo, o desejo, os sonhos dela para ela era um banho com o tempo e sonhava em fazer academia. Ela não tinha tempo para academia ou para tomar um banho demorado. Então, eu achei bastante emocionante esse fato, né? Se alguém não for falar mais, não tiver, eu vou iniciar o encerramento com um texto que é citado também no artigo, que é a letra da canção do Gonzaguinha, Caminhos do Coração. Há muito tempo eu saí de casa. Há muito tempo eu caí na estrada. Há muito tempo que eu estou na vida. E foi assim que eu quis. E assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que, de repente, de muita diferente gente, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende
que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. E é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. O coração. Com Caminhos do Coração, do aguerrido Gonzaguinha, encerramos a reunião de hoje, que tivemos a honra de ser protagonizada pela Michele Nascimento Melo Magalhães. Obrigado a Michele e obrigado a todos os presentes. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Valeu, hein? Valeu. Tchau, tchau, até mais. Obrigada. Tchau, obrigado. Vou encerrar a gravação.